Constantino o Grande, imperador de Roma. César Augusto construiu uma nova Roma e uma nova religião. Ele as fundiu em um império que durou séculos. Ele mudou o mundo para sempre. Seu poder, autoridade e influência moldaram nosso mundo. Esta é a história dele. Uma história de romance, intriga, poder e conquista. Constantino o Grande. A história. Parte 3. Constantino o Grande. Grandes mudanças. A ascensão de 2 impérios. Terceira parte. A vida de Constantino o Grande é uma espécie de história milagrosa. Está cheia de incríveis coincidências, de resultados bem improváveis e de conquistas surpreendentes. Ele nasceu de uma camponesa sob uma nuvem de ilegitimidade. Durante os primeiros 9 anos de sua vida, ninguém sabia que seu verdadeiro pai era o governador da Dalmácia, uma importante província do Império Romano, e tinha uma posição atribuída a pessoas de poder e influência. Constantino não só acabou conhecendo o verdadeiro pai por causa de uma briga inesperada com alguns soldados no estábulo da pousada de seu avô, mas ele acabou morando entre todos os lugares no grande palácio do próprio imperador romano. Durante 12 anos, Constantino trabalhou diretamente para o imperador Diocleciano. Ele aprendeu como administrar o império e testemunhou em primeira mão todos os tipos de eventos importantes. Ele viu o imperador ter sucesso acabando com uma rebelião no Egito. E ele estava lá quando a perseguição oficial aos cristãos começou no ano 303 depois de Cristo. Inacreditavelmente, sua própria mãe virou cristã. Quando o imperador Diocleciano abdicou inesperadamente, Constantino viu a oportunidade de tomar o poder. Ele fugiu do palácio e juntou-se ao pai na Grã-Bretanha, e lá, em York, foi coroado Augusto, governante do Império Ocidental. Mas ele queria mais do que isso. Ele queria todo o império, e então marchou para Roma. No caminho, ele viu um fenômeno sobrenatural no céu. Ele viu uma cruz de luz sobreposta ao sol, e junto a ela estavam as palavras em grego: "Neste sinal, você vencerá." Daí, Constantino, um adorador pagão do sol, converteu-se e adotou o cristianismo, e seu exército, com seu novo símbolo, o Chi-Rho, estampado em seus escudos, saiu vitorioso da famosa batalha da Ponte Milvia. E agora, os portões de Roma estavam abertos diante dele. Constantino, filho ilegítimo de uma camponesa, virou o homem mais poderoso do planeta, o imperador de Roma. O que ele fez a seguir mudaria o mundo para sempre. O Império Traído. A vitória de Constantino na Batalha da Ponte Milvia definiria o mundo em que vivemos hoje. Foi um ponto de virada na história. Constantino o Grande influenciou a maneira como pensamos, como vivemos e no que acreditamos. Ele foi um divisor de águas. Ele foi fortemente influenciado pela religião de sua mãe
e atribuiu ao deus cristão a sua vitória na batalha. Em troca, Constantino tirou o cristianismo das sombras e fez dele a principal religião do Império Romano. Pouco depois de derrotar Magêncio na batalha da Ponte Milvia, Constantino entrou em Roma. Ele provou ser extremamente generoso e magnânimo com seus antigos inimigos. Isso incluía o Senado de Roma, que apoiou Magêncio. Em vez de se vingar e executar os senadores, Constantino prometeu restaurá-los ao seu antigo poder e glória. O Senado ficou tão grato que encomendou a construção do Arco de Constantino. Esse monumento magnífico que pode ser visitado até hoje no coração de Roma. Aquele dia, quando Constantino entrou vitorioso em Roma, foi o dia em que os caminhos de Jesus e Constantino finalmente se encontraram de forma decisiva. Foi um choque de impérios. Roma e o cristianismo. Foi um choque de culturas, crenças e fés. Mas houve uma reviravolta estranha desse choque de impérios. O que aconteceu em seguida foi tão explosivo que mudou tudo. Mudou o Império Romano, a Igreja Cristã, a política mundial e a forma como vemos o mundo até hoje. Constantino tomou a decisão radical de fundir esses dois impérios, de combiná-los num só. Mas havia mais coisa por trás do gesto. Sob o comando de Constantino, a religião cristã mudou porque o príncipe da paz tinha virado o deus romano da guerra. Jesus deixou de ser o deus dos excluídos e perseguidos para se tornar o deus do Império Romano. Com Constantino, os cristãos não eram mais um grupo marginal. Em vez disso, estavam no coração do próprio império. O Édito de Milão de Constantino, em 313 d.C., deu aos cristãos liberdade religiosa e direitos iguais em todo o império. Ele nomeou cristãos para altos cargos e deu aos sacerdotes cristãos os mesmos privilégios que os pagãos tinham. Os cristãos receberam a chave do poder imperial. Constantino rapidamente conquistou o resto do império e reuniu todas as terras de Roma sob uma única bandeira. Ele se tornou o único governante, o homem mais poderoso da terra. Embora Constantino se mostrasse um bom imperador, a consequência mais importante de sua vitória foi religiosa. Constantino sabia que teria que encontrar um jeito de manter o vasto império unido. Um jeito de alcançar a harmonia. E foi o cristianismo. Constantino admirava a força cristã, o comprometimento e a resistência. Ele também ficou impressionado com a união deles. Ele viu como eles permaneceram unidos contra a perseguição. Eles pareciam tão perfeitamente unidos, tão perfeitamente de acordo, que nada poderia fazê-los cair. E era isso que ele queria para o seu império. Ele rapidamente percebeu que se pudesse usar o cristianismo para criar uma população que fosse tão dedicada ao império como os cristãos eram a Cristo, isso selaria e asseguraria a sua autoridade. A estratégia dele era clara e simples. Constantino tentaria manter o Império unido, juntando os pagãos e os cristãos em um grande sistema religioso. No entanto, se Constantino alguma vez se converteu genuinamente ao cristianismo, a fé dele não era nada digna do príncipe da paz. Constantino não teve problemas em assassinar parentes que considerava potenciais ameaças políticas. E isso incluía sua esposa e seu filho. Crispo, filho de Constantino, de 21 anos, tinha acabado de ter uma brilhante vitória militar. Constantino deve ter se sentido ameaçado pela popularidade dele e o condenou à morte. Depois, ele matou a esposa, basicamente fervendo-a em uma banheira quente. Se lembra das palavras de Jesus
em Mateus capítulo 7, versículo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Não há dúvida de que Constantino conhecia o Deus cristão, respeitava a fé e admirava a dedicação dos cristãos. Porém, respeitar a Deus e submeter sua vida e vontade a Ele eram duas coisas diferentes. Constantino acreditava que se conseguisse fundir a Igreja cristã com Roma, esta seria a receita para a estabilidade política a longo prazo. Ele se envolveu ativamente nos assuntos e na administração da Igreja. O Estado e a Igreja tornaram-se cada vez mais entrelaçados e interligados. Naquela época, o Egito era um foco de controvérsia entre os cristãos. E surgiu uma questão polêmica que causou profunda divisão e ameaçou a união da Igreja. A disputa centrou-se em saber se os cristãos que tinham desistido da fé e deixado a Igreja durante a perseguição anterior deveriam ser autorizados a voltar à Igreja agora que a perseguição tinha terminado e era seguro voltar a ser cristão. Aqueles que permaneceram na Igreja chamavam aqueles que cederam à pressão da perseguição e deixaram a Igreja de traditores. Inclusive é daí que vem a palavra traidor. O bispo era a favor de deixá-los voltar, mas os cristãos linha dura não queriam que os traidores voltassem e queriam que um homem fosse o bispo. Seu nome era Donato Magno. E é daí que vem o nome de Controvérsia de Donato. A controvérsia ameaçava acabar com a Igreja. E como os grupos em conflito não conseguiram resolver o problema sozinhos, pediram ao imperador que interviesse e resolvesse essa disputa interna da Igreja. Esse foi um momento crucial. Um afastamento radical da forma como os cristãos costumavam resolver suas disputas internas. O Estado tinha dado liberdade religiosa à Igreja. E a Igreja agora acabou colocando o poder de decisão de seus assuntos internos nas mãos do Estado. Em 314 d.C., Constantino convocou todos os bispos de todo o Império para ajudar a decidir a questão. E a decisão foi contra os donatistas e a favor de permitir que os traidores voltassem à Igreja. Mas os donatistas não aceitaram a decisão e Constantino ficou furioso. Ele os ameaçou com graves consequências se eles não se alinhassem. Essa foi a primeira vez que a força do Estado foi ameaçada por resolver uma disputa interna da Igreja. O Estado ficou cada vez mais envolvido nos assuntos da Igreja e o imperador queria uma definição unificada daquilo que os cristãos acreditavam. Então ele organizou e participou pessoalmente do Conselho de Nicéia, em 325 d.C. Foi realizado na atual Turquia e foi um dos concílios eclesiásticos mais importantes da história. Os primeiros cristãos determinaram sempre suas crenças com base no que a Bíblia ensinava. E, felizmente, a posição bíblica bem estabelecida deles sobre a divindade de Cristo e os livros da Bíblia foram aceitos em Nicéia. Mas uma mudança começou a acontecer. O Estado e as influências externas, e não a Bíblia, começaram a interferir e a determinar o que a Igreja acreditava. A Bíblia não era mais a autoridade final em assuntos religiosos. O imperador tinha a palavra final e tinha um papel importante. O Concílio de Nicéia ajudou a enfatizar o novo papel de Constantino como chefe da Igreja cristã e ajudou a selar o casamento entre Igreja e Estado, o que definiria a Igreja daquele dia em diante. Mas o padrão da verdade para os cristãos não era o Estado, nem o imperador, mas as Escrituras, a Bíblia. Veja o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A partir de Constantino, no entanto, a Igreja cristã ficou cheia de pessoas do público romano em geral em busca de oportunidades.
Isso porque o cristianismo estava a favor do imperador. O cristianismo tornou-se popular, tanto que os pagãos foram batizados na igreja. O termo paganismo foi usado pela primeira vez no século IV pelos primeiros cristãos para descrever pessoas do Império Romano que praticavam o politeísmo, isto é, que adoravam muitos deuses em vez do único Deus verdadeiro que os cristãos adoravam. Esses pagãos se juntaram à igreja, mas também trouxeram com eles muitas de suas imagens, crenças e práticas pagãs. Isso foi o que um historiador escreveu. Os novos cristãos eram, no que diz respeito aos seus pensamentos e hábitos, os mesmos velhos pagãos. O avanço deles nas igrejas não eliminou o paganismo. Pelo contrário, hordas de pagãos batizados mostravam que o paganismo tinha diluído as energias morais do cristianismo organizado ao ponto da impotência. E tem outro historiador, Bruce Shelley, em seu livro Church History in Plain Language. Quaisquer que fossem os motivos de Constantino para adotar a fé cristã, o resultado foi um declínio do compromisso cristão. Os fiéis íntegros que Diocleciano matou foram substituídos por uma multidão mista de pagãos semi-convertidos. Esse é o registro da história. Os fatos são claros. Vejamos outro historiador. O paganismo sobreviveu na forma de ritos e costumes antigos, tolerados ou aceitos e transformados por uma igreja muitas vezes indulgente. E assim, silenciosa e gradualmente, crenças, práticas e doutrinas que nunca haviam sido ensinadas por Jesus, doutrinas que não eram encontradas na Bíblia, penetraram na igreja. Ensinamentos falsos penetraram na igreja, e muitas das grandes verdades que Jesus ensinou foram perdidas. A igreja, a fortaleza da verdade que Jesus e os apóstolos construíram, foi enfraquecida e reduzida a ruínas pela introdução e disseminação insidiosa de objetos, crenças e práticas pagãs. E ao acomodar o paganismo e se comprometer com o Estado, o que os nossos antepassados cristãos fizeram foi lançar o que poderíamos chamar de um império substituto. Parecia o cristianismo, tinha traços do cristianismo, mas tinha alguns problemas reais. Era um impostor, uma falsificação. A política e o paganismo de estilo romano conseguiram entrar na igreja cristã e em suas crenças. Com o passar dos anos, a igreja passou a se preocupar menos com o cumprimento da palavra de Deus na esperança do retorno de Cristo e mais com os governos mundanos. Com o imperador romano à frente da igreja, os cristãos começaram a lidar com certos assuntos da forma que Constantino lidava. Eles começaram a usar a coerção e a força em vez da persuasão. A perseguição e matança de outros cristãos por parte dos cristãos, usando a força aprovada pelo Estado, começou na época de Constantino. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Em vez disso, ele diz em Mateus capítulo 22, versículo 21: Dai, portanto, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas com Constantino, os cristãos começaram a confundir os limites entre o que pertencia a Deus e o que pertencia a César. Constantino estava disposto a sacrificar os ensinamentos da Bíblia a fim de facilitar o máximo possível a entrada de pagãos na igreja. Isso inclui a entrada de muitos dos dias santos pagãos para o cristianismo, a fim de tornar mais fácil a conversão dos pagãos. É por isso que muitas datas sagradas do calendário cristão tiveram suas origens no paganismo. Constantino apenas pegou os dias sagrados pagãos e deu a eles um nome diferente, mas manteve suas tradições e símbolos pagãos. Em 321 d.C., Constantino até aprovou uma lei proibindo o trabalho no domingo. A lei dizia: no venerável dia do sol, que descansem os magistrados e as pessoas que residem nas cidades e que todas as oficinas fiquem fechadas. Quando Constantino aprovou essa lei, embora fosse influenciado pelo cristianismo, ele não havia abandonado o paganismo. Provavelmente foi por isso que ele se referiu ao primeiro dia da semana
como o venerável Dia do Sol. O primeiro dia da semana era dedicado ao deus Sol pelos antigos romanos. É o dia que chamamos de domingo atualmente. O que Constantino fez foi cristianizá-lo e depois usar a força do Estado para torná-lo obrigatório. Vejam como os historiadores registraram isso. A Igreja fez do domingo um dia sagrado, em grande parte por ser o festival semanal do Sol, e era uma política cristã definitiva assumir o controle das festas pagãs queridas pelo povo pela tradição e dar a elas um significado cristão. 4 anos depois, em Nicéia, Constantino fez o mesmo com a Páscoa, que era originalmente uma festa pagã milhares de anos anterior a Cristo e que era associada ao renascimento e à fertilidade, usando coelhos e ovos como símbolos. No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., ela foi adotada como a celebração da ressurreição de Cristo. Foi oficialmente confirmada como uma celebração cristã e ligada ao ciclo lunar. De acordo com a regra da Páscoa, ela deveria ser celebrada no primeiro domingo, logo após a lua cheia, no ou após o equinócio da primavera. O Natal também foi oficialmente adotado como uma celebração cristã durante esse período da história. Ninguém sabe o verdadeiro aniversário de Jesus. Nenhuma data é fornecida na Bíblia. Os pagãos celebravam o nascimento de Mitra, o deus do sol, no dia 25 de dezembro. Sob o comando de Constantino, foi aceito como aniversário de Jesus e a Igreja em Roma começou a celebrar formalmente o Natal em 25 de dezembro de 336 d.C. E assim, com tudo isso acontecendo, os dois impérios se fundiram. O cristianismo e Roma tornaram-se entrelaçados e interligados. Devido a Constantino, muitos dos nossos dias santos cristãos, símbolos, tradições, costumes e crenças têm DNA pagão. A vitória de Constantino na Batalha da Ponte Milvia definiu o mundo em que vivemos hoje. Foi um ponto de mudança na história. Constantino o Grande influenciou o jeito como pensamos, como vivemos e no que acreditamos. Esse é o testemunho da história. As digitais dele estão por toda parte. Este é o relato de uma autoridade eclesiástica, o cardeal Henry Newman. O uso de templos e velas, água benta, dias e épocas sagradas, são todos de origem pagã e santificados pela sua adoção na Igreja. Agora, isso deveria nos surpreender? A Bíblia não previu que exatamente isso aconteceria com a Igreja? Observe a advertência do apóstolo Pedro em 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2. Haverá falsos profetas entre vós, que secretamente introduzirão heresias destruidoras, e muitos seguirão os caminhos destrutivos. Paulo também previu que as grandes verdades da Bíblia sofreriam e que novos ensinos falsos entrariam na Igreja. Ouçam o que ele disse em Atos capítulo 20, versículo 29. Pois eu sei que, depois da minha partida, lobos selvagens entrarão no meio de vós e não pouparão o rebanho. O apóstolo Paulo advertiu que depois de sua morte, mudanças e concessões prejudicariam a Igreja. E foi exatamente isso que aconteceu, exatamente como a Bíblia previu. Mas havia cristãos no Império que atenderam ao aviso da Bíblia. Eles rejeitaram as mudanças e o paganismo introduzidos por Constantino e por outros. Eles decidiram permanecer fiéis à Bíblia e a seus ensinamentos. Eles permaneceram fiéis a Jesus. Existiram 2 impérios, o de César e o de Cristo. Aqueles primeiros cristãos fiéis tomaram sua decisão. Eles decidiram a qual império eles pertenceriam. Está descrito no livro bíblico de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído,
e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Ele destruirá e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aqueles primeiros cristãos lembraram-se da promessa de Jesus encontrada em Lucas capítulo 12, versículo 32. Não temais, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vocês o reino. Quer aprender mais sobre como unir a família? Entender como ter mais alegria ou como o mundo vai acabar? Então, eu te apresento a Esperança, uma assistente bíblica virtual feita para te acompanhar nos estudos bíblicos. Fácil como apertar um botão. Agora você pode fazer mais de 10 estudos bíblicos totalmente de graça. E o melhor, tudo pelo WhatsApp, sem sair de casa. Basta enviar pelo WhatsApp a mensagem Estudo Bíblico para o número 12 98200 0062 ou entrar no site www.novotempo.com/estudo bíblico e seguir as instruções. Fácil, não é? Então venha aprender de graça com a Esperança pelo WhatsApp. No fim de cada curso, você ainda ganha um certificado. E aí, vamos aprender juntos sobre a Bíblia? Levar esperança nunca foi tão fácil. Se você gostou da nossa jornada seguindo os passos de Constantino o Grande e de nossas reflexões sobre o maior choque de impérios que o mundo já viu, então não perca o nosso próximo episódio, onde veremos outra jornada dessa época juntos. Até lá, vamos orar ao Deus do céu que guia o nosso mundo e pedir a Ele que guie as nossas vidas. Querido Pai Celestial, agradecemos pelas evidências históricas e pelos ensinamentos através da Tua palavra, a Bíblia, que nos ajuda a compreender o nosso passado e onde estamos no mundo de hoje. Obrigado, porque em breve o Senhor estabelecerá seu reino eterno e é onde queremos estar. Ajuda-nos a tomar as decisões certas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.